A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre o marketing do síndico. Uma função muito importante, não basta você ser bom, você tem que parecer bom. Aproveita que você está por aí, clica no sininho para ser avisado das nossas notificações e se inscreva no canal para ficar sempre por dentro de tudo que aparece de novidade. Vanessa, você quer começar a falar sobre esse assunto? Posso sim. Olha, você falou uma coisa muito legal. Não basta ser bom, tem que parecer ser bom. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que o síndico é de determinada forma, ele pode ser o melhor síndico do mundo, mas se ele não mostrar isso, se ele não vender esta imagem, não é? Esse papel da qual ele executa dentro dos condomínios, não vai angariar mais clientes, não vai mostrar a sua performance, não vai atrair os moradores, não vai ser chamado para as assembleias. Mas existe um pano de fundo antes desse papel que todos nós aqui executamos. Hoje, nós 4, síndicos profissionais incríveis, síndicos 5 estrelas, galgamos um caminho muito tortuoso, muito pesado até muitas vezes, muito difícil para chegar onde a gente chegou. Mas a gente tem um passado. E como é que a gente começou? Bom, primeiro, seja verdadeiro, seja honesto, não seja um mentiroso, fale a verdade. O primeiro ponto, qualquer marketing, é entregar aquilo que você promete, entregar aquilo que você fala. Seja congruente, não é? Pense, haja e faça aquilo que está dentro dos seus valores. Mas para isso tem que ter valores bons. Tá bom, e o que mais? Olha, quando você já tem essa postura, você já adota este posicionamento, não é? No mercado condominial, de ser uma pessoa decente, eficiente, estudiosa, estar antenada em tudo aquilo que você precisa saber do mercado condominial, chegou a hora de você saber como se vender para o mercado. Então é importante. Só te cortar um pouco, Vanessa, desculpa. Se você já tem todos esses pré-requisitos que você falou, você já está com meio caminho andado. Puxa, 50%, 50% já foi. E como é que você vai vender tudo isso? Como é que você vai mostrar tudo isso? Imprescindível, você não precisa contratar um agente, você não precisa ter alguém que faça isso por você mesmo consegue, mas vai precisar sempre estar amparado de bons parceiros. Tem que ter um bom site, um bom portfólio de apresentação, tem que ter um bom cartão de visitas, e o cartão de visitas não é aquele cartãozinho, não, é como você se comporta, como você se apresenta, como você se mostra, né? Chacrinha já dizia, olha eu denunciando a idade, quem não se comunica, se estrubica. Então, se você não souber falar, se posicionar, se vender, o Chacrinha é o Faustão da geração passada. Que vai sair, já vai sair. Excelente analogia. Exatamente. Dá um Google. Né? As redes sociais, utilize as ferramentas das redes sociais, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn. Se mostre. Né? Se mostre, mas mostre com uma conteúdo, questão né? verdadeira, com conteúdo. Né? Não adianta parecer que nem né? Uma bestalhona que não vai adiantar. Mas essa questão, aproveitar das redes sociais, não é? Usar todos esses mecanismos de divulgação do seu produto. Eu acho que cursos para que você transmita segurança. Não basta você falar a verdade, você tem que falar com segurança. Propriedade. Você vai cuidar do prédio, você tem condições? Então, assim, você tem que se impor, né? Até estava comentando aqui antes da gente começar o programa, eu escutei uma pessoa falar esses dias que ela falava coisas que não tinham nexo, mas ela falava com segurança. E ela encantava a plateia. Para quem não sabe do que ela está falando. Exatamente. Exatamente. Uma encantadora de serpentes. Uma coisa importante que você falou, Vanessa. O ponto inicial, como você mesmo disse,
a gente já falou até isso algumas vezes, nós estamos numa posição diferenciada hoje, mas nós não começamos assim. Não. Né? Com certeza. Nós começamos lá atrás, nós galgamos nosso espaço, nós trilhamos nosso caminho e tal. Não adianta você querer vender o que você não é. Não adianta você ter uma estrutura de divulgação, umas ferramentas de marketing e você querer parecer quem você não é. Nós temos muito disso no mercado, vocês devem ter os exemplos de vocês, a gente não pode falar, mas assim, você começa a ganhar, você vai começar a expandir o seu portfólio. Só que você não entrega o que você promete, Mentiroso. o mercado vai começar a te queimar, vai começar a falar, putz, o fulano veio aqui, falou que ia fazer e acontecer, ele não consegue nem resolver um problema básico, porque ele não tem conhecimento. Então, assim, a primeira coisa é você se preparar, você estudar, você ter know-how, você ter uma bagagem, e aí você começa a falar sobre aquilo, né? Não adianta você querer falar uma coisa que você não é, uma coisa que você não tem. Pois é. Teve uma vez, né, que eu conheci um síndico profissional e ele falou assim, Vanessa, me ajuda a fazer o portfólio? Eu falei, claro. Indiquei a mesma agência de publicidade para poder fazer todo o material, enfim. E aí ele me passa o material pronto. 10 anos, sou síndico profissional. E não era. Aí eu pensei, mas escuta, você acabou de fazer, você já tem a certificação? Ele falou, já vou me formar daqui a alguns dias. Eu falei, você colocou há 10 anos síndico? Ele falou, então, porque senão ninguém vai querer me contratar se eu falar que eu acabei de sair de um curso de certificação. Aí eu falei, mas eu tô um puta mentiroso. Mas isso tem tanto, né, Vanessa? Porque hoje em dia, antes você falava o tempo da sua atuação. Hoje os condomínios começaram a pedir as atas, de tanta mentira que as pessoas contam. Que é o certo, né? Tem documente, né? Porque mentiroso não dá, né? Eu perdi até a amizade com ele, porque mentiroso não tem nem que ser meu amigo. Não tem condição. Esse certamente... Começou errado. Ele né? começou errado e eu desconfio que ele não deve ter muito longevidade complicado, na área, né? Porque, para mim, honestidade, como a Vanessa bem colocou no início, é o princípio de tudo. Se você não é honesto com as pessoas que você está tentando vender o seu serviço, né? Você está tentando vender uma prestação de serviço. Se você não está sendo honesto com o seu eventual cliente, caramba, como que você espera que as pessoas sejam honestas com você? E eu acho que assim, né? tem a questão do marketing reverso também. Se você está sofrendo, como a gente já falou aqui, renúncia e livramento, se você está num condomínio que você não está conseguindo executar o seu trabalho como você gostaria, sai fora. Eu saio. Né? Porque é um marketing reverso. Você vai estar ali, não vai fazer aquilo que você gostaria de fazer. Mas eu vou perder um contrato. Vai perder um contrato para ganhar 2. Vai perder um contrato para ganhar, entendeu? Então, assim... Por honestidade mesmo. Sim. Você não está conseguindo desempenhar seu trabalho, você sai, né? Você não se agrida, né? Não exatamente, se agrida exatamente. aos seus valores morais. Exatamente. Não sucumba, né? Não pode sucumbir. Eu, particularmente, assim, eu aqui dou uma palmatória. A Vanessa é fantástica nessa parte de redes sociais e tudo mais. Eu ainda tô engatinhando um pouquinho, tá né? começando agora. Aliás, o pessoal tá perguntando os seus perfis, né? Cadê esses perfis, Carlos? Então, faz um ano ele ainda não aceitou a minha solicitação de amizade. Mais ou menos isso. Eu? Não, eu já aceitei a do Rogério. A minha não, cara. Claro que já. Mentira. Mas enfim, o fato é que eu sou realmente, eu deixo a desejar. Dos 4, eu acho que eu sou o que estou mais atrasado nessa área, mas não tem problema. Eu vou conseguir alcançar vocês em algum determinado momento. Mas eu basicamente, assim, eu também entendo que da velha guarda, né? Aliás, para quem não sabe, dos 4 eu sou o mais experiente. Ele é o presidente. Eu sou o mais experiente, então eu tenho um pouquinho mais de bagagem de vida. Mas eu ainda sou adepto e funciona bem quando você faz um bom trabalho, óbvio. Todos os condomínios que a gente buscou até hoje foram todos por indicação. A gente todos. também. Pode parecer bobagem, rede social funciona? Com certeza, e funciona muito bem, né? É uma nova
ferramenta que existe aí no mercado. Mas o velho boca a boca, né, a propaganda boca a boca, ainda é muito eficiente. Porque se você faz um bom trabalho, um trabalho honesto, correto, que você mostra resultados, né, e aí não estou falando só de resultados financeiros, eu estou falando também de resultados operacionais, mostrar que realmente o condomínio saiu num outro patamar na parte de manutenção, conservação. Se você tem isso para apresentar de cartão de visitas, né, de experiência, certamente você vai ser referenciado, recomendado para outros condomínios. Eu acho que é melhor, assim, a gente sempre coloca nas entrevistas, né? Se vocês quiserem ter contato com algum conselheiro de um prédio que nós estamos ou que nós já passamos, a gente tem uma lista e, gente, assim, é uma satisfação saber que aquelas pessoas vão falar e vão te elogiar, porque, assim, criticar todo mundo é muito fácil, né? Mas elogiar é uma coisa muito legal, né? Uma coisa que você falou, Carlos, eu acho importante a gente salientar nessa questão do marketing do síndico também, porque a gente é eleito e a nossa gestão tem 24 meses. E nossa experiência nos faz trazer resultados rápidos. Principalmente para os problemas mais críticos do condomínio, a gente consegue, em geral, resolver rápido. É lógico, tem coisa que vai demandar dinheiro, que às vezes não tem e tal, mas assim, se é uma coisa muito urgente, a gente geralmente... Então, é importante comunicar também. Você colocar o antes e o depois. Você falar, olha, eu peguei o condomínio, você me falou uma vez, eu peguei o condomínio e os canteiros de planta eram terra. E eu falei, gente, isso aqui é um lugar de jardim, não é um lugar de terra batida. Então, na sua assembleia de prestação de contas, ou mesmo na sua assembleia de renovação de contrato, ou mesmo de saída do condomínio, você mostrar, olha, eu peguei o condomínio assim e eu estou devolvendo o condomínio assim, porque as pessoas esquecem. E eu acho que não é só em assembleia, não. Eu acho que isso tem que ser rememorado mês a mês, né? Tudo que você faz, colocar ali um antes e depois, mesmo que seja, você vai falar, mas eu vou colocar ali no meu boletim que foi feita a manutenção no elevador. As pessoas não sabem que isso deve ser feito mensalmente. Então, eu entendo sim que tem que estar no seu boletim mensal, que você acompanhou, que você verificou as fichas e tudo mais, né? Eu ainda recomendo mais. Eu recomendo relatórios operacionais fotográficos. Porque as pessoas, pela experiência, leem poucos os comunicados, não se interagem nessas questões de comunicação, mas elas prestam atenção a imagens. Então, as fotos, elas têm um poder enorme de mostrar o antes e depois. Sim. Que é melhor do que eu falar, olha só, Pri, olha esse cano aqui como é que tava, olha esse cano agora. Olha no relatório, foi feito, trocou aqui, assado. Agora, e se eu mostro a foto? Olha como era. Meu Deus, olha isso, como era uma caixa de gordura. Olha agora como é que ela ficou. Nossa, mas parece outro mundo. Então, essas questões... O meu ponto é que você vai melhorar a vida dos condôminos. O síndico tem essa função, né, de melhorar a vida dos condôminos. E a pessoa vai se acostumar com aquele novo patamar de bem-estar e ela vai esquecer que antes era muito ruim. Então, você tem que mostrar e você tem que martelar naquilo e pontuar que ela está vivendo aquilo. Nesse ponto, realmente a gente está fazendo o nosso trabalho, mas a gente tem que se valorizar e tem que mostrar o que a gente está fazendo e que o dinheiro deles está sendo bem usado e que aquilo ali você está sendo um diferencial para ele, que ele só está tendo aquele bem-estar por conta da sua atuação. Eu acho que a questão de ter uma equipe de marketing e tudo mais é muito importante para você ter as cores, para você bater na sua marca, né? Você tem que ter uma identidade visual. O comunicado que você manda, se eu bato o olho, eu sei quem fez, entendeu? Porque dá pra você saber se é um meu, se é um do Carlos, se é um da Vanessa. Sim. Porque a gente tem uma identidade visual, não é uma sopa de letrinha, né? Então você tem que ter aquilo e aquilo fica na memória das pessoas. É a sua marca. As pessoas de condomínios que nós saímos há 4, 5 anos, às vezes têm dúvidas e nos procuram pra perguntar se aquilo tá certo ou se aquilo tá errado. Como elas podem fazer pra fazer X ou Y, sorteio de vaga, ou seja lá o que for. Mas por quê? Porque a gente ficou ali marcado na vida daquela, né? E o maior marketing do síndico é o seu trabalho, né? Porque você acaba deixando um legado,
nos condomínios. Mesmo os condomínios que eu saí, impressionante, né? Alguns que eu renunciei, eu renuncio mesmo, tem que estar me trazendo felicidade. Não me traz felicidade, não serve, né? Os moradores pedindo para voltar. E-mails falando, ai, que falta que você faz. Os funcionários, assim, eu deixei a minha marca. É maravilhoso. Olha, teve uma senhora que mandou uma mensagem pra mim, falou, olha como é que tá o orquidário e a horta, que graças a você funcionou, e até hoje é graças a você. Eu falei, mas eu já não tô mais no prédio. Ela falou, mas foi graças a você. Ou seja, aceita que dói menos, merece, é merecimento. Então, é uma marca que você deixa. Os funcionários que ficam falando, olha, você que já conseguiu uma recolocação pra mim em determinado condomínio, eu quero estar com você. É maravilhoso. Os moradores... Se você sair, eu saio junto. Se você sair, eu saio junto. Não, e olha que eu já tenho um funcionário que tá no terceiro prédio com a gente. Eles acompanham. O que é isso? É o marketing que você faz todos os dias dentro do prédio. E saber se posicionar é o maior marketing também do síndico, porque mesmo nas reuniões, os moradores falam assim, olha, a síndica se impõe, a síndica fala. Teve uma reunião minha que os moradores falaram, Vanessa, você que é a síndica, não esquece disso, tá? Nós somos os condôminos, nós votamos, mas é você, tipo, não é o corpo diretivo, não. É você que nós escolhemos. É lindo, é lindo. Eu não sei vocês, mas eu também gosto muito de usar. E aí, vamos lembrar, marketing é um conceito bem amplo. Dentro do marketing existe a comunicação, que para mim é essencial. Sim. Você não ter uma boa comunicação com seus clientes, com seus usuários, né? No caso de condomínios comerciais e dos moradores, é realmente uma falha que você tem que reavaliar e repensar. Eu uso muito as assembleias, os slides das assembleias, com uma forma de mostrar exatamente o antes e depois que você mencionou, fotos. Quem já assistiu alguma assembleia minha, primeiro, a assembleia quem conduz sou eu, não é a administradora. Tá? A administradora me auxilia com alguns slides na parte financeira, porque eles têm todas as informações. Às vezes um gráfico que fica mais bonitinho quando eles fazem. Mas eu reviso cada um dos itens, dos slides, adiciono sempre vários outros, mas eu gosto muito de usar ali o antes e o depois, mostrando, olha, nesta área aqui, isso foi o que nós encontramos, isso foi o que nós fizemos. Eu lembro de um caso agora recente, um condomínio de casas, que é a primeira vez que eles estão tendo síndico profissional. Então, eles me contrataram e eles, como não tinham essa experiência, eles queriam, né, saber, então eles elegeram por apenas 1 ano, apesar que a convenção permitisse 2, mas 1 ano. Perguntaram se eu tinha algum problema, eu falei assim, não, sem problemas, eu acho que é adequado, né? A gente foi reeleito o ano passado, agora por 2 anos. Mas uma das coisas que eu achei interessante, e ali é um condomínio diferente, porque todos os ex-síndicos que foram moradores se sentiram no papel de apoiar, de ajudar, de dar força, porque eles querem ver o patrimônio deles ainda mais valorizado. Então, eles não começaram a trabalhar contra ou, sabe, minando os seus serviços. E uma coisa que eu achei interessante, a caixa de telefonia do condomínio, né, 19 casas, a caixa de telefonia estava realmente bem... Estava toda esburacada e enferrujada, estava toda em péssimo estado, e fora que a fiação parecia literalmente um ninho de gato. Aí eu peguei, mandei mandamos arrumar, trocamos a caixa, alvenaria e tal, e mandei a foto, né, antes e depois, no conselho. O meu antecessor, que era síndico morador, faz parte do conselho. Aí ele faz a questão de responder no antes, ninho de rato. No depois, maravilhoso. Sabe, isso é super legal, é gratificante, porque você vê uma pequena ação, mas que ele reconheceu e falou assim, nossa, nunca tinha olhado para isso. Ele foi síndico, ele poderia de repente ficar chateado, porque... síndrome de ter perdido o poder. Pois é, mas não, muito pelo contrário, dão todo o apoio. Então, mas aí você cria... E aí, no marketing, que a gente está falando, você cria uma teia positiva. Porque esse cara, ele tem os contatos dele, tem a rede dele de relacionamentos, e eventualmente vai chegar nele e vai falar, olha... meu condomínio tá com um problema assim. Ele vai falar, puta, no meu condomínio tem um cara que é maravilhoso. Eu vou colocar, eu vou te apresentar. Isso aconteceu com a gente, aconteceu com vocês. É isso.
você tem que se mostrar, mas você tem que entregar também. Claro. Né? Exatamente. Não adianta querer, que foi o que você falou no início, não adianta você querer fazer um baita marketing baseado em falsidades. E mentira. E mentiras. E Porque mentira. em algum momento você vai ser desmascarado e olha, lembra que nós estamos na época de internet, qualquer Googlezinho você rapidão. consegue saber se Mas tal coisa aconteceu ou não. uma coisa que eu acho que a Vanessa tocou meio en passant, eu acho importante, me dá um pouco de... a gente até conversou sobre isso. Eu fico um pouco preocupado quando eu vejo o e-mail de uma pessoa e não é o e-mail da empresa da pessoa. Eu acho isso muito ruim. Né? Por exemplo, o meu e-mail é rogerio@conectasíndicos. Colocar lá o e-mail vai ser rogerio ou rtacitani@gmail.com, meu e-mail profissional. Eu acho que isso é uma ideia, É um custo pequeno, você tem que ter um uma domínio. ferramenta de marketing bacana, assim, de imagem, né? Sim. Você passa uma imagem de uma empresa estruturada e não de uma empresa que está ali tentando captar. Aí parece aquela história de padaria que vende pizza e entrega peru, sabe? Parece fundo de quintal, né? Exatamente. Tem que Eu criar acho que é personalidade. É um custo baixo, né? Eu acho que a gente está falando aí de R$100. Olha como esse exemplo é legal e pra vocês verem que nada aqui é combinado. A gente aqui é ao vivo e a cores, tá? Eu, por exemplo, eu tenho o domínio da minha empresa. A minha sócia, o e-mail dela é com o domínio da empresa. Eu, até hoje, por isso que eu falo, eu não uso o domínio da empresa. Mas, Carlos do céu! Mas posso te falar, eu já tô tão acostumado. É preguiça isso. Porque eu tenho lá, o meu tá lá, @cindyprime.com, mas eu literalmente... Vou te ensinar, depois que acabar aqui, eu vou te... Deixa eu só te falar. Literalmente hábito. Às vezes mudar um Deixa hábito, passar. né? Você acaba demorando. Não, depois eu vejo isso. Não, depois eu vejo isso. Isso, mas eu concordo plenamente. É ideal eu pegar e começar a usar o meu e-mail. Dá pra colocar na mesma caixa. Não, mas posso te falar? Na verdade, eu lembro que quando eu pensei em fazer isso, porque eu tenho do UOL, né? O UOL Host, que é o provedor. E eu prefiro o Gmail, porque te dá uma plataforma de serviços maior. E eu lembro que eu cheguei a fazer consulta ao Gmail e depois eu simplesmente deixei esse assunto Porque o de dia a dia lado. do síndico é tão grande que você acaba Porque você passando. consegue transferir, né, Sabe a o que que provedor. é? É porque você não precisa de marketing. Também. É verdade, pode ser, é mas- verdade. O meu é o meu nome mesmo, vanessamuniz.com.br e acabou, mas tem o domínio. Você tem o seu domínio. O nome da sua empresa é seu nome. Pago, porque a minha empresa é meu nome, mas quando não... E uma outra coisa que a gente não falou, da questão do marketing do síndico, é o posicionamento nas próprias reuniões com os moradores antes da eleição. Porque tudo isso que a gente acabou falando é quando você já tem o condomínio. Agora, quando você vai se apresentar numa entrevista com os moradores, principalmente reunião aberta, é importante você já mostrar também como é que é a sua dinâmica de trabalho, como é que é o seu perfil. De repente, eles não querem uma síndica, por exemplo, que nem eu, direta, objetiva, que fala as coisas, né? Eles querem alguém mais pau-mandado, de repente, alguém mais quietinho. É bom deixar claro desde o começo, já né? deixar claro como é que é a comunicação, como que funciona, como é que é a performance, para já evitar como posso dizer, um retrabalho para a escolha de um outro síndico porque não vai dar certo. Porque é aquela história que a gente fala, né? Cada condomínio tem seu DNA Sim. e tem suas características. Às vezes você não se enquadra com as suas características naquele condomínio. Sim, paciência, bola pra frente, vamos pra outro, Exatamente, entendeu? mas é importante esse Você deixar claro qual é o seu deixar posicionamento. claro tudo como pensa, Não, né? Perfeito. Gente, acabou o nosso tempo. Obrigado pela audiência. Se você gostou, ficou aqui com a gente até agora, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos, vamos difundir essa informação importante aí pra todo mundo e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.